Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Do meu lado, Rodrigo e Albert. Opa, salve! Fala, rapaziada. Vamos que vamos. Mais um podcast. Você está na trincheira, então se prepara pra guerra. Pessoal, antes da gente entrar no assunto do podcast em si, só deixar aí um anúncio pra vocês aí que esse podcast vai ser um pouquinho menor mesmo, tá? A gente tá fazendo esse podcast aí em formato pocket, né? Formatinho menor. Nós vamos pegar alguns versículos aí que a galera interpreta da maneira errada, né? Que até às vezes mesmo a gente já pode ter interpretado errado alguma vez. E nós vamos tentar pegar a forma correta que esse versículo é dentro do contexto. E para começar, nós vamos pelo não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Pessoal, fala comigo. Que forma que vocês já viram esse versículo aí sendo aplicado de maneira errada na internet ou na vida mesmo? Cara, eu já vi, assim, esse versículo é muito usado para defender o pregador ou o pastor que prega alguma coisa errada, né? Aí quando ele vai ser confrontado no que ele falou ou qualquer outra coisa, aí as pessoas que defendem ele falam, não, a gente não pode julgar. Já lança, né? Não julgueis para não ser julgado. Quem é você para poder julgar? E já fala mil e uma coisa, né? Isso acontece, assim, nos grandes círculos cristãos, né? Por exemplo, um líder da Igreja Universal. Não fale do líder. Ou de um artista. Isso acontece também numa igreja pequena, num círculo de amigos, onde você aponta um pecado de uma pessoa, ou então você diz que aquela atitude foi pecaminosa e ela fala pra você não julgar. Acontece também. Normalmente é pra defender o pecado de alguém, né? Tipo assim, pra defender é algo que não tem defesa, você sabe que não tem defesa, mas você vai e fala, não julguei, só pra poder a pessoa não ficar mal na fita. Eu foro privilegiado, tipo isso. Eu já ouvi falar que se o crente mimimi tivesse uma Bíblia, só teria esse versículo. Não julgueis. É o versículo do crente mimimi. É o versículo-chave aí, ó. Não julgueis e Deus é amor. Ó, não julgueis, porque Deus é amor. As duas doutrinas fundamentais do crente mimimi. A carne é fraca também é tipo... Também entra no kit. E assim, a gente sabe que, lógico, a gente tá brincando aqui, mas a gente sabe que na internet tem muito ataque bobo, né? Tem muita gente que ataca esse negócio de cancelamento. Mano, é um bagulho chato, a gente sabe que é uma parada chata. Mas que... no ponto fera essa parada de cancelamento. Mano, é um bagulho chato. A gente sabe que é chato, a gente sabe que tem uma galera que ataca simplesmente por atacar, mas existe uma galera que, mano, simplesmente tá ali pra poder confrontar o pecado, cara. Existe essas pessoas. Existe a galera que tá pra poder confrontar o pecado. E nós vamos nos ater, pessoal, no texto. O que o texto diz? Eu não quero dizer se cancelar é certo, é errado. Eu acho errado. Eu não gosto desse bagulho de cancelamento, esse parado. Detesto isso. Mas vamos até o texto. O que o texto diz, cara? O que o texto diz? Quem é que falou isso? Falou pra quem? Vamos lá, vamos tentar entender. O contexto que a gente tem é que, Jesus está falando pros fariseus, né? Que os fariseus, eles estavam exigindo comportamento que eles mesmos não praticavam, né? Eles não estavam sendo coerentes. Aí Jesus lança, a mesma regra que vocês estão julgando, vocês vão ser julgados. Ou seja, o que Jesus condena não é o julgamento em si, né? Mas aquele julgamento hipócrita. Eu querendo confrontar o pecado de algum irmão, eu querendo falar alguma coisa, sendo que eu mesmo tenho esse comportamento. Aí ele fala, tira a trave dos seus olhos antes de você querer tirar o cisco do olho do seu irmão. Condena mais a hipocrisia, né? Isso. De você não fazer determinada coisa e mesmo assim você exigir de uma pessoa fazer, ou ao contrário, que no caso é julgar, né? Você faz a mesma coisa, só que você condena quem está fazendo também. Porque seu pecado está sendo velado da pessoa, não, né? E se a gente for também olhar todo o contexto da Bíblia, né? Aquilo que eu estava falando, é o versículo-chave do crente mimimi, que é o tipo de pessoa que não avalia o que a Bíblia inteira diz. Porque a Bíblia diz também para a gente julgar. A Bíblia diz para a gente julgar profecia, para a gente julgar os espíritos, né? E reter aquilo que é bom. E nós crentes somos chamados para julgar sim. Né? Só que temos que fazer o julgamento correto, não esse julgamento hipócrita. O que estava acontecendo ali era que os fariseus, igual o Rodrigo falou, tava fazendo o julgamento do povo ali, né? Só que numa coisa que eles eram muito mais reprováveis do que a própria galera que estava sendo julgada. Então, eles estavam se condenando naquilo que eles julgavam. Isso, é como se um cara que é assassino de crianças chegasse para um pai que tá repreendendo o filho e falasse, pô, cara, não repreende teu filho, não. Só que esse cara que tá falando, mano, ele mata a criança, mano. Caramba, exemplo pesado que tu deu, hein? Pô, mas é mais ou menos isso. Porque quando Jesus ele dá o exemplo da trave do cisco,
ele usa essa hipérbole também. Tipo, ele Sim. pega e fala, cara, você tá com uma trave no teu olho, mano. Tu tá com uma ripa enfiada na meia da tua cara, velho. E tu tá querendo tirar o cisco do olho do teu irmão. E a condenação não é por conta de um simples julgamento. Sim. Ou de um julgamento. A condenação é pela hipocrisia, tanto que ele dá ênfase e o texto vai mostrar isso. Vai dizer assim, Mateus 7, versículo 3. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você diria ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, ele está dizendo, após você fazer um autoexame, você tem liberdade e autenticidade para poder criticar o erro do outro. Isso vai ser falado também lá em Romanos. Vai abordar exatamente essa mesma questão da hipocrisia, né? Que vai dizer, por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem é você, pois naquilo que julga o outro você mesmo está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Então, você classificar uma atitude, uma prática como pecado, isso não é errado. Você não está sendo cruel com a pessoa, você não está sendo covarde com ela. Julgar isso, né? Você dizer se é certo ou se é errado, né? Você não está condenando, né, uma pessoa, não é isso? E o interessante é que essa questão de julgar, e que o pessoal fala, não julgueis, não julgueis. Mas o próprio contexto, isso é muito importante a gente perceber, que o próprio contexto orienta a julgar. Só que com critério, igual o Albert falou. Desde que você tire a trave do seu olho primeiro. Ou seja, se avalia, faz um autoexame. Nisso eu não sou reprovável. Então eu posso orientar o meu irmão. Porque a gente enxerga o julgamento como algo muito ruim, cara. Saca? Como se fosse uma covardia, né? Só que não, mano. Se eu tô fazendo alguma coisa errada e chega um de vocês dois pra poder me julgar e me orientar, caraca, isso é muito bom. Exatamente, é misericórdia, pô. Você tá tendo misericórdia por mim. Você me ama, mano. Se tu me julga e me orienta biblicamente, mano, tu me ama e tu tá me ajudando a mudar minha conduta pra ser bíblica, pô. Se eu não me engano, é Hebreus que fala que Deus corrige aquele que ama, né? Deus corrige aquele que ama. E igreja é isso, né? Igreja é um ambiente onde você está convivendo com pessoas que o irmão quer o seu melhor, o irmão quer que você melhore na fé. E às vezes você tá vacilando, cara, você tá indo pra um caminho ruim e você não tá enxergando isso. E tem que ter um irmão que vai, algum pastor, algum líder seu que vai, abrir seus olhos. E para isso ele vai julgar você, vai dizer que você tá, isso aqui que você tá fazendo é errado. Vai abrir seus olhos. Só que agora, quando um líder ou algum irmão vai confrontar alguém, a pessoa usa esse versículo, né, para poder se esconder. Quem é você para me julgar? Pô, tá ligado? Ele usa o texto fora do contexto exatamente para se eximir e se esquivar. E a gente tem que ver também a dinâmica da igreja, né? Por exemplo, esse não julgar. Antes de você condenar a prática de uma pessoa, você chama a pessoa, isso, né? Para mostrar que você... Existe uma forma, né? Existe uma forma de tu falar com a pessoa e não sair apontando, então ir pro Instagram, criticar ela, ir pro Facebook, mandar indireta também, uma parada que não procede, não é bíblica. Exatamente. Além da Bíblia ordenar a gente julgar, né? A gente tem que julgar, mas tem que julgar da forma certa. Que a gente viu aqui que é... A crítica é a forma de julgar, exatamente isso. Não pode ser um julgamento hipócrita e não pode ser isso aí que o Albert falou, indireta na internet. Pô, você tem que chamar uma pessoa, conversar no particular, você fala no que ela tá errando. Assim, em 1 Coríntios, Paulo vai tratar exatamente dessa questão de não julgar. E ele fala que para não se associar com os impuros desse mundo, com os avarentos, com ladrões. E aí ele vai apontar o seguinte, que ele não tá falando pra gente não se envolver com a pessoa que não tem a mesma fé que a gente. Ele está falando assim, não se associe com uma pessoa que se diz cristã e não é. Entendeu? Ela vive totalmente uma vida diferente daquela que Cristo pregou, que é uma vida que a gente pode chamar de uma vida bíblica. Paulo não está falando para a gente se isolar das pessoas que não é cristã, né? Senão a gente vai ter que sair desse mundo, igual ele fala, mas... Tomar cuidado, né? Tomar cuidado com quem se diz crente, mas não é. Exatamente. Ele vai dizer que a gente vai julgar o mundo. Isso. Então, se a gente vai julgar o mundo, como que a gente não vai julgar também os domésticos da fé? Tem uma parada em Corinto também, que um dos problemas da igreja de Corinto, cara, é que lá tinha irmão processando irmão, né? O irmão tinha rixa com outro irmão, aí ao invés de eles
se acertarem um com o outro sozinho, não, um levava pro outro pro tribunal. Aí Paulo corrigia eles nesse sentido. Cara, será que não tem ninguém que aí que pode julgar você? Pô, dentre vocês não tem alguém com sabedoria pra poder julgar, alguém sábio? Vocês têm que levar, ou seja, a gente tem que saber julgar. A orientação da Bíblia inteira é pra que a gente julgue, mas julgue bem, julgue da maneira correta. Isso. E interessante que, acho que é em Corinto mesmo, tinha um caso lá de um cara que dormiu com a mulher do pai, mano. Sim. Né? Aí, tipo, aí Paulo usa essa frase, né? Pô, será que entre vocês não tem ninguém capaz de julgar isso? Tipo, não é possível que dentro da igreja não tem ninguém com sabedoria suficiente pra poder julgar. O pessoal de Corinto já usava esse versículo, pô, não julgueis. Foram os primeiros a usar essa ideia aí. Você não sabe o que minha madrasta fez? Quem é você pra me julgar? Só Deus! Não, mas assim, perguntar uma parada aqui pra vocês. O que vocês pensam, tipo, alguém assim público, um líder peca, o julgamento tem que ser público também? A gente tem que julgar publicamente? Ah, mano, na minha opinião, mano, se o que aconteceu foi de maneira pública, eu acho que tem que ser... eu acho que a pessoa tem que ser confrontada de maneira pública. O cara não pode cometer um crime publicamente, mano, e ser confrontado no particular. É uma opinião minha, mano. Lógico, que eu tô falando... Se for crime é algo social, né, e dentro da lei penal constitucional, então vai ter que ser tratado de maneira social e não de maneira eclesiástica, fechada. Vai sair da igreja, né? Um crime, tem muitos crimes sendo cometidos dentro do meio eclesiástico. Tipo, até um livro, por exemplo. Um livro, ele é uma coisa pública, né? Tipo, se o cara publica um livro e esse livro contém heresias, por exemplo, não só... eu não posso chegar só e confrontar esse cara no particular, porque o que ele fez foi algo público. É algo muito grande. Então o erro dele foi público. Exatamente. A então proporção do pecado que está sendo cometido Isso, o alcance do pecado, né, cara? Tipo, imagina um livro. O cara bota um livro lá e, mano, cheio de heresia, cheio de besteira no livro e, cara... vira best-seller. Cara, isso não tem como eu confrontar só o cara que escreveu. Apóstolo Paulo confrontou, né, Pedro? Exato. Pedro, que era um dos líderes da igreja, veio Paulo confrontou de uma forma pública, né? Na frente de todo mundo, não foi no privado. Porque foi algo que ele fez em público. Então, assim, a minha opinião é essa, né? E lógico que existe a maneira certa da gente julgar, cara. Existe a maneira certa da gente avaliar. Então, pô, vamos tentar falar um pouco sobre isso também, né? Pra gente, tipo, quando a gente for julgar, a gente não ser precipitado, né, mano? Também. Porque às vezes a gente tem só um lado da história. Tipo, e a gente não sabe o outro lado da história, a gente não sabe o que aconteceu de verdade. Então é muito arriscado a gente simplesmente chegar e acusar alguém de algo com essa desculpa de que, não, a Bíblia me orienta a julgar, então eu vou julgar, vou chegar apontando o dedo. Pô, peraí, vai com calma também, cara, vai com calma. Senão você vai acabar condenando alguém num erro, tipo, e vai acabar esquecendo da parte do perdão. Eu acho que tem que andar junto. Santarrão também, você pode acabar sendo santarrão. A Bíblia mesmo vai falar que quem está de pé cuide para que não caia. Existe a possibilidade da gente cair no mesmo pecado que a gente está apontando o dedo na cara do outro. E dependendo então é humildade também. Da forma como a gente julga, o tamanho da régua que a gente está usando vai ser o tamanho da régua que vão medir a gente, né? Isso aí. E pensar sempre pra gente não ser igual os fariseus, né? Que, tipo, condenavam algo que eles praticavam com frequência. Tipo, ser hipócrita, igual Jesus mesmo criticou. Pô, vocês são hipócritas, mano. Vocês estão com a trave no olho. Então, tipo, antes de tudo, é interessante a gente fazer uma análise de nós mesmos, sabe? Sempre, mano. Pra vida, isso. Eu acho que essa questão de se avaliar, sabe? De não ser soberbo, de não ser orgulhoso a ponto de achar que a gente tá acima de qualquer coisa, tá ligado? Sim. Essa questão que tu falou eu achei muito interessante. É do alcance do pecado. Se for um pecado cometido entre uma família, o ideal é que seja resolvido ali. Óbvio. Mas agora quando é um artista do meio gospel, um pastor famoso, um escritor renomado, exatamente tem que dar publicidade e transparência. As cartas que corriam ali na igreja primitiva, o Novo Testamento, eram um meio de noticiar, era um veículo de notícia. Então as cartas rodavam em várias igrejas, a carta de Efésios é uma dessas, que é uma carta que passou por várias e várias igrejas e era um meio de dar publicidade ao que estava acontecendo entre umas igrejas e outras. Então, Paulo mostrava os pecados ali cometidos e ia condenando as práticas. Então, quando a gente fala, artista tal pecou, não condena não pode falar não, ele vai se resolver com Deus. Essas coisas é um meio de burlar o ensinamento bíblico, porque na verdade a gente está sendo omisso, a gente não está tratando da maneira bíblica que é para ser feita a coisa. E lembrando também que quando a gente julga, não é de acordo com a nossa opinião, né?
Não é com o nosso parâmetro de certo e errado. Porque eu acho que, achismo, né? acho que a crise da galera que usa esse versículo aí do não julgueis é essa. Pô, quem é você pra dizer que é certo e que é errado? Não é eu. Certo? É a Bíblia, olha o que a Bíblia diz. Você que é crente, você segue a Bíblia, olha o que a Bíblia está dizendo. Esse é o parâmetro, e pelo que a Bíblia diz, o que você está fazendo é certo, ou o que você está dizendo ou fazendo é errado. É interessante a gente pontuar também que nem todos os erros ou pecados, né, enfim, são e devem ser tratados da mesma forma, mano. Igual o Albert falou, se é um pecado cometido na família, pô, eu não posso chegar com o dedo na cara da pessoa gritando, com dureza, com severidade, igual, por exemplo, Jesus falou, pô, por fariseus, raça de víboras. E é pra que haja restauração também, Exatamente. Né? Existe um propósito no julgamento, cara, que é sempre a misericórdia, o perdão, o arrependimento, e não é acusação pura e simples. A pessoa traiu e tu, eu condeno a sua prática e, gente, não perdoa ele não, hein? Não, olha ele não. A pessoa vai se endurecer ainda mais. Caraca. É isso. Mais importante, e acima de tudo, né? O amor, velho. Tem que ter amor pra gente poder fazer todas as coisas. Julgar igual Jesus, né? Pontar o dedo na cara dos outros, chamar de raça de víbora, né? Fala aí. Não, existem momentos que precisam ser feito isso, né, cara? A gente chegar e confrontar de verdade. Mas a gente precisa ter essa sensibilidade pra poder saber. Esse momento, esse tipo de erro, pede isso? Se pede, vamos fazer. Se não pede, mano, cautela em tudo. Acredito que Deus deu sabedoria pra gente pra saber, né? Julgar com a certeza que a Bíblia dá pra gente. Então é isso. É isso, pessoal. A Bíblia nos dá base pra poder julgar, nos dá fundamento, ela toda já nos mostra que a gente precisa julgar, mas julgar da maneira correta. E que a nossa vida seja uma vida equilibrada, né? Em tudo. Que é, principalmente na forma, quando a gente for julgar alguém, a gente faça tudo com equilíbrio, tudo com amor e nos colocando, nos avaliando sempre. Valeu, que Deus abençoe vocês. Até o próximo podcast aí. Tamo junto, fica na paz e valeu. Valeu!